Também foi nesse concílio que veio o credo, Niceno Constantinopolitano. Isso. E também nesse concílio foi colocado o Espírito Santo no mesmo patamar que o Pai e o Filho, que a princípio no concílio de Nicéia tinha feito somente falar de Jesus Cristo. E no de Constantinopla que foi o Espírito Santo. Isso. Perfeito. Você é um crânio. Tem aqui, minha gente, está no Catecismo da Igreja Católica, se vocês quiserem. Depois o Bruno manda o link para vocês, que tem no site do Vaticano. Vocês podem ver isso e constatar que nenhuma heresia nós estamos falando aqui. Então, é nesse sentido que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como eu já disse, Santo Agostinho ele fala isso de uma forma muito poética, que eu lembro muito de Bruno nos nossos encontros de Crisma, quando a gente dava aquele Vaticandeias, que o Pai é o amante eterno, o Filho é o amado eterno e o Espírito Santo é o amor. Ele é o amor. Então, eles não são três deuses de jeito nenhum. Não são três deuses em um só. Não. Eles são três pessoas mesmo, como nós falamos, em um único Deus, na mesma natureza. Ok? Mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma majestade. Então, quando nós fazemos algo para o Pai, o fazemos para Deus Pai, no Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo une tudo isso. Cada pessoa é inteira, eterna e completa. A missa é um exemplo disso. Nós oferecemos a missa para Deus. Fazemos isso em Jesus Cristo, que é o Padre, pela força do Espírito Santo que nos reúne ali. Estão conseguindo entender? Está muito complicado isso, minha gente? Dá um ok aqui no chat, fala alguma coisa aí. Porque se estiver muito complicado, a gente vê aí. Diga tá aí no chat. tranquilo. Tá ok? Só para passar o crédito, esse negócio de amado, amor, amante, quem me ensinou isso foi Padre Acácio. Olha aí. Foi Padre Acácio. Eu lembrei disso do primeiro encontro da Crisma. Eu lembrei que o Bruno falou isso. Tem anotado ainda no papelzinho. Então, vamos lá. Entendido isso, cada pessoa sendo Deus completo e inteiro, vamos entrar agora numa área que se chama atributos. Atributos são ações onde cada pessoa da Trindade faz. Vamos lá, calma. O que é que cada pessoa da Trindade faz, o que ela age, contudo, não é somente realizado por ela. Ou seja, é uma missão que cada um, que o Pai tem, que o Filho tem e que o Espírito Santo tem, mas que os três fazem de uma forma única. Tem até uma música que canta na missa, não deveria cantar, mas é aquela de uma forma bem rudimentar, assim, que a gente fala, né? Aquela, ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, e ao Espírito de amor demos sempre glória. Ou seja, ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor, Salvador dos homens, e ao Espírito de amor demos sempre glória. Vamos exemplificar essa história toda. Ao Pai, nós atribuímos a criação. Ok, o Pai é o Criador. Depois, o Pai não cria sozinho, de jeito nenhum. O Pai, ele usa por instrumento, ele usa um instrumental que nós falamos, e esse instrumento é Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra de Deus. Então, todo esse processo tem uma unicidade, de modo, e pronto, ok, entendemos que Deus cria, que ele usa como instrumento o próprio Filho de Deus, mas de que modo ele cria, não é? De que modo Deus cria? Deus cria dizendo, faça-se. Veja que força ele tem. E isso
nós conseguimos ver no Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Fiat lux et facta est luz. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Não a luz se fez, porque a luz não se faz sozinha, mas Deus faz a luz. E esse faça-se, como pode ver, essa ação de Deus se faz por Jesus Cristo. Essa palavra, veja que bonito, isso é muito bonito na nossa igreja. Essa palavra que procede da boca do Pai, se nós fizermos um antropomorfismo, ou seja, uma comparação de forma humana, essa palavra vai ao encontro do nada que não existe para destinada gerar algo. E o que leva essa palavra? Ou seja, o Pai diz, faça-se, o Filho vai. Porém, essa força, esse impulso que leva o Filho é o Espírito Santo. Veja que coisa bonita. Então, nós atribuímos a criação ao Pai, mas Ele não cria sozinho para, assim, fazer uma ação conjunta. O Filho pelo Espírito Santo. Vamos lá ver no chat. Tem uma pergunta para tu aí no chat, dá uma olhada. Vou ver. Hudson, para entender melhor, o Espírito Santo seria a transfiguração do amor de Deus. Olha, o Espírito Santo não é uma transfiguração. Ele é o amor de Deus. Porque uma coisa que nós temos que entender, como nós falamos da teofania, ou seja, da manifestação de Deus, é que, enquanto eu e você, Mateus, nós somos uma ação, ou seja, enquanto eu, vamos dizer, amo minha mãe, eu amo minha mãe. Eu sou uma ação, eu estou amando, ou seja, um verbo, né? Deus é o amor. Então, na teologia se diz muito isso. Enquanto nós somos ação, Deus é essência. Então, o Espírito Santo é o amor. Ele não é a, como é que disse? A transfiguração, não. Mas ele é o amor de Deus. E assim, vai com o Filho, ou seja, assim como o Pai tem essa missão de criar, vai também com o Filho a missão de salvar, ou seja, nós atribuímos a Jesus para salvar, para fazer a redenção da humanidade por causa de Adão e Eva. E o Espírito Santo, diga aí. E é até bom a gente falar também que o Hudson falou muito bem que as pessoas da Santíssima Trindade, entende? Elas atuam, mas uma só, ela não, vamos dizer, se afasta das outras. Entende? É porque não é possível isso, né? Exatamente, está em perfeita comunhão. E eu tinha até passado uma atividade para eles, semestre passado, que era justamente para eles buscarem nas passagens da Bíblia sobre isso, sobre passagens onde prova que a Santíssima Trindade existe, onde Deus, ele age, só que ele não age só por uma pessoa, e sim por 3 pessoas. E uma dessas passagens, eu vou até colocar aqui, que é lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que arrastem sobre a terra. Observe o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ora, Deus não é um só, mas por que ele diz nossa, em vez de dizer vou fazer o homem a minha imagem e semelhança? Entende? Isso. Eu vou responder aqui. Ótimo essa comparação, realmente. Eu vou até abordar ela daqui a pouquinho, para a gente conseguir ver como é que funciona isso. Então, o Pai cria, o Filho salva, e o Espírito Santo
opera, isso é muito bonito, porque o Espírito Santo opera junto com o Filho para santificar e aperfeiçoar. Não que a obra feita por Cristo tenha sido imperfeita de jeito nenhum. Porém, ele precisa cuidar da gente. Nós somos a obra salva por Cristo. Então, a gente, eu, tu, ele santifica e nos aperfeiçoa. E é bonito, é lindo realmente, quando a gente medita sobre essa comunhão da Trindade. Na teologia tem um nome específico para essa comunhão. Nós chamamos de pericorese. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês verem. Se eu não me engano, na forma de falar grega é pericoresis. Pericorese. Pericorese é essa comunhão da Trindade, dos três estando em um Deus, mas que todos eles fazem em comunhão. Tranquilo, até aqui entendemos. E nós, e isso é interessante também, nós chamamos, como eu falei antes, Santo Agostinho mesmo diz, que era muito mais fácil ele conseguir colocar toda a água do mar dentro de um buraco de areia do que entender toda a Santíssima Trindade. Por isso que é chamado de mistério. Mistério e não enigma. Olha, isso é muito bom. É chamado de mistério, porque o mistério nós não conseguimos resolver. É um mistério, fica no mundo das ideias. Mas, se nós chamássemos de enigma, é como se fosse um cubo mágico que, ao partir do tempo, nós iríamos conseguindo compreender. Mas nossa mente é eterna, ou seja, nossa mente que não é eterna, não poderia compreender um Deus que é eterno, que é tão grandioso. Como eu disse para vocês, nós estamos fazendo algo mais didático aqui nesta aula. Então, vamos ver agora um ponto muito interessante, viu? Agora vocês vão achar interessante isso. As figuras do Espírito Santo, ou como o próprio catecismo fala, os símbolos do Espírito Santo. Para ilustrar primeiro isso, como o Bruno falou aí, foi realmente magisterial a observação dele, porque São Tomás, salvo engano, ele fala isso de uma forma muito interessante sobre isso que você falou aqui, né? Então Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu pergunto a vocês, me respondam, alguém já viu Deus? Porque quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, não é o Filho que diz, mas Deus. Alguém viu Deus já? Deus, o Pai, o Eterno? Não, ninguém viu Deus. Porque Ninguém nunca viu essa imagem e semelhança se refere a outro tipo de imagem e semelhança, né, Wilson? Isto, olhe, São Tomás, ele diz que assim como, eita, que ótimo aqui, assim como um espelho, o homem necessita de algo para refletir a sua imagem. Se ninguém viu Deus, quem é o Deus encarnado? Jesus Cristo. Então, quando Deus diz que faz a imagem e semelhança, Deus está pensando na pessoa do Filho, que o Espírito Santo vai encarnar. Veja bem que bonito. Então, da mesma forma, é o Espírito Santo. Ninguém viu o Espírito Santo, porque ele é o quê? Espírito. Algo sem corpo material, e sim um ser espiritual. Então, o Espírito Santo, aparece figurado em várias imagens, em várias formas. E nós iremos ver como se dá essas formas. Veja, ainda de São Tomás, isso é muito bonito, porque ele faz essa análise num viés de que os homens só conseguem saber de algo no sensível. Nós, seres humanos, só conseguimos conhecer se for sensível. Ou seja, a gente não consegue conhecer algo que não seja sensível, que nós não podemos ver, que nós não podemos ouvir, ou que nós não podemos pegar.
Eu sei que isso é um copo porque eu estou vendo que é um copo. Eu pego no copo, eu tenho ideia, porque eu já li num lugar que isso é um copo. Então, a porta de entrada para conhecer qualquer coisa é os sentidos. Ninguém, vamos comparar de novo um pouco aqui, da mesma forma em que, eu gosto muito de lasanha. Nossa, como eu amo lasanha. Se você gosta de lasanha, é porque ou você já viu, já cheirou, ou já comeu, já sentiu o gosto da lasanha, que realmente é muito gostoso. Eu não acredito que ninguém que não tenha experimentado, tenha visto, tenha cheirado uma lasanha, do nada vai dizer, eu quero uma lasanha. Entende? É impossível isso. Então, da mesma forma, eu pergunto a vocês, qual é a forma do Espírito Santo? Qual é o corpo do Espírito Santo? Responda para mim, por favor. Vamos lá. Gostei da participação do pessoal. Bora, pessoal. Pegou pesado na questão aí, viu? Pegou pesado. Eu não sei nem o que responder. A forma do Espírito Santo não tem forma. Assim, só se for quando ele se encarnou em Jesus, não é mesmo? Né? Veja, olha, o Espírito Santo é uma força. Ele é o sopro, ele é a vida que habita em nós. Se não se apresentasse a gente pelos nossos sentidos, pela nossa vista, o Espírito Santo, nós não conheceríamos a ação de Deus. Ou seja, ele se apresenta para que nós possamos conhecer a ação de Deus. E ele se apresenta de uma forma diferente. Essa teofania, isso é importante você saber, essa manifestação de Deus é dada de forma diferente, dependendo da ação que ele vai usar. Veja que interessante. Ou seja, ele utiliza figuras da ação que ele vai realizar, não sendo o fim, ou seja, não sendo aquela figura o fim, mas um meio para que ele se manifeste. E como a palavra realmente, o elemento, ele usa o elemento para que ele possa se manifestar. Então, eu preparei algo interessante aqui para que a gente consiga compreender. Ok? Vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela? Espera aí. Está conseguindo ver certinho? Apareceu agora. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Estou conseguindo ver o slide? Agora, se tiver áudio, tem que tirar fone. Não tem áudio não, tá na paz apostólica. Beleza. Então, eu preparei isso aqui para que possa ilustrar melhor, que a gente consiga entender melhor como se dá essa manifestação do Espírito Santo. Primeiro. Branco. É tudo branco mesmo no começo? Não, tá aparecendo algo não? Não. É tudo branco. Tá tudo branco. Então, peraí, viu? Tá, tô Vamos esperando. lá. Vamos lá, deixa eu parar a apresentação. Aí eu coloco tela inteira. Tela inteira. Pronto, agora tá vendo tudo, né? Pera aí. Tá carregando. A gente tá vendo o Google Meet. Abre aí o... Agora. Ok. Olha, quando o Espírito Santo realiza uma ação purificadora no homem, ele se apresenta na forma de um elemento material que pela gente, ou seja, que por nós é símbolo de purificação, é símbolo de limpeza, que é o quê? A água. Ou seja, quando é que a gente vê isso? No batismo, na aspersão da missa, como a gente vê aí o Papa Francisco, quando o padre pega para abençoar um objeto, ele reza e joga água benta. Então, é o momento que ele se manifesta na água e presta atenção, o
O Espírito Santo se manifesta na água, mas ele não é a água. Por isso que a água benta é algo tão simbólico e tão forte para a gente, porque é um sacramental. Não é um sacramento, porque para ser um sacramento precisa de uma fórmula, ou seja, é um sacramental, mas que o Espírito Santo habita ali. Entendeu? Depois, quando ele faz uma ação de capacitação, de fortalecimento, de cura, ele é óleo. Óleo que mais tarde, daqui a pouquinho a gente vai saber que é um selo. Hudson, diz. tem como lá apertar o botãozinho ocultar aí? Esse Tá negocinho. Eita, foi. Então, Valeu. ele se apresenta por forma de óleo. E o Catecismo da Igreja Católica diz que realmente, tanto na linguagem bíblica quanto na linguagem sacramental, é o mais significativo elemento em que o Espírito Santo se manifesta. Ou seja, a força desse simbolismo é tão grande que pode-se confundir o Espírito Santo com óleo. Por quê? A primeira unção que o Espírito Santo fez foi em ninguém menos que o Filho de Deus encarnado, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Messias em hebraico, que significa o ungido do Senhor. Aqui nós temos primeiramente o padre em sua ordenação e o bispo derramando o óleo do Santo Crisma em suas mãos. Aqui, no outro canto da tela, no canto inferior esquerdo, não sei se para você está aparecendo direito, mas está aparecendo esquerdo, temos Dom Antônio Torinho e eu, sendo crismado aqui, estão vendo? Ele está ungindo minha com o óleo do crisma. E aqui em cima, nós estamos vendo o padre batizando a criança. Aí você faz, poxa, Edilson, por que você está falando de óleo e coloca de novo a figura do padre? Selo. Vocês participarão desta unção pelo crisma, por esse sacramento que eu estou aqui recebendo pelo bispo. O sacramento da confirmação. Então, é muito importante os 3 sacramentos, e isso é um ponto que nós temos que levar para a nossa vida, são esses que recebem a unção, tem um caráter muito especial. Porque, primeiro, o batismo, ele utiliza a água. No batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Na crisma, nós nos tornamos guerreiros. E para aqueles que não forem seguir o sacramento do matrimônio, for seguir a sua vocação na ordem, nós temos o sacramento da ordem, em que, se Deus quiser, eu estou caminhando para chegar um dia à ordenação sacerdotal. Ele unge as mãos do padre, para mostrar que o Espírito Santo se faz presente nas mãos do padre e ele possa abençoar e santificar as coisas, ou seja, como diz o próprio céu, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. E a palavra que, porque é tão importante esses sacramentos, é que ele imprime, ele sela em todo cristão algo que chamamos de caráter indelével. É como se realmente fosse um selo. Ninguém neste mundo pode tirar, porque é por meio desses sacramentos que nós perfeitamente nos unimos mais a Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso que toda a igreja alerta, eu falo, o padre fala, só que ninguém quer ouvir, não joguem esses sacramentos fora depois do encontro, não sejam infiéis a Cristo, sejam fiéis, sigam sua fé, porque, como eu disse, ninguém tira esse sacramento. E não é porque você, estou com um sacramento, tem um caráter indelével, que eu vou para o céu, de jeito nenhum. Lembrem que vocês vão para o céu com ele, se vocês forem bons cristãos, viverem realmente a sua promessa batismal. Mas também vocês vão ao inferno com ele, se vocês não viverem o chamado de santidade. Minha gente,
de verdade, nós temos que dar a devida dignidade. Como é triste e feio quando um crismando participa do encontro, vai embora, isso é horrível. Tem até uma piada que o bispo fazia quando ele foi fazer uma visita pastoral numa igreja. O padre disse: nossa, senhor bispo, tem muito morcego aqui nessa igreja, como é que a gente vai tirar esse morcego daqui dessa igreja? E o bispo faz: fique tranquilo que eu marco a crisma deles, e quando eu crismar esses morcegos, eles vão embora. Vejam a fama que tem. Não façam isso de jeito nenhum. Temos que dar essa devida dignidade ao sacramento que nós recebemos e que nós ainda vamos receber. Olha, comigo não tem papo na língua não, viu? É fogo no parquinho. Eu digo mesmo, porque tem que ser feito, tem que ser falado, né? E vocês estão vendo aqui embaixo outro sacramento, o padre do arauto do Evangelho está ungindo o enfermo, que nós chamamos a unção do serviço, sacramento do serviço, a unção dos enfermos, né? Para que possa se ter a cura espiritual daquele enfermo, daquele doente. O fogo, que é o que a gente mais vê também, né? Tanto na Bíblia, quanto a gente vai ver do Espírito Santo, quando ele, em alguma razão, está realizando algum ato de transformação, quando realmente ele está mudando algo, alterando a realidade, ou seja, ele está tomando outro, ele aparece como fogo, porque coloque um fogo numa madeira, você vai ver que ela vai mudar de forma, ela vai se transformar, porque é próprio do fogo alterar aquilo que toca. E é legal isso, é bonito, porque o fogo do Espírito Santo é tal qual o que nós chamamos, que nós vemos na passagem bíblica, da sarça que só queima, que não se apaga, né? Tem até aquela música. Ele queima, mas ele não corrói, ele não acaba, porque o Espírito Santo, ele vivifica e transforma os nossos corações. E a gente vê essa energia, essa força transformadora nos atos dos apóstolos. Quando a gente vai ver o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, reunidos em cenáculo. Aqui, no outro lado, a gente vê um padre com fogo e um acólito com a vela bem grande. Esta simboliza o Círio Pascal, no qual acendemos na vigília de Páscoa. Simboliza a luz de Cristo, o próprio Cristo, que se reveste de fogo, ou seja, ele que é a luz do mundo, e essa luz, que é o Espírito Santo, por meio dele, na sua missão salvífica. Depois, é muito legal isso, que é outro sinal que nós costumamos ver bastante, né? A nuvem, ou seja, a nuvem que se mostra o Pai e o Espírito Santo, a luz que desce aqui, o Espírito Santo, e a pomba, que claramente, se fosse perguntar para vocês, todo mundo ia dizer: não, o Espírito Santo é uma pomba, só que não é, não é? Então, a gente vê isso de uma forma muito bonita em Lucas, no capítulo 9, no versículo 34 a 35. Essa cena aqui que eu estou falando para você. Ainda estava falando quando desceu uma nuvem e os cobriu com sua pomba. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz: este é meu filho muito amado. Escutai-o, ele é o eleito. Ou seja, da nuvem surgiu a voz do Pai por meio do Espírito Santo, que este é meu filho muito amado. O Pai se manifesta ao Filho por meio do Espírito Santo, como eu falei. É uma total comunhão. E a pomba, que simboliza a paz, dita naquela passagem da Arca de Noé, em que a pomba sobrevoa com um ramo em sua boca, levando a paz. A paz. Depois, temos as mãos, a imposição das mãos, que é própria do sacerdote. E na nossa igreja nós estamos vendo um grande advento, né, daquele batismo do Espírito Santo, da renovação carismática, que tem muito desse caráter, porém, posso dizer que principalmente é do sacerdote
a imposição das mãos. Por quê? Por que esse preconceito, Hudson? Por causa dessa unção aqui, minha gente. Nós, batizados, temos um sacerdócio ministerial comum a todos os fiéis, no qual todos somos chamados à santidade e somos filhos de Deus. Porém, o sacerdote tem um sacerdócio que é chamado nós temos um sacerdócio chamado sacerdócio régio, sacerdócio batismal. E o sacerdote, o padre, tem um sacerdócio chamado ministerial, sacerdócio sacerdotal, que é o próprio Cristo. Minha gente, veja que belo. O sacerdote, ele é ungido em suas mãos para poder celebrar a missa, para poder administrar os sacramentos, para que por meio de suas mãos não haja ele, mas nele esteja em persona Christi, na pessoa de Cristo, pela força vivificadora do Espírito Santo. Aqui nesta foto que o padre está colocando as suas mãos sobre o cálice, é nosso pároco, o padre Cícero, no momento da epiclese, que é o ponto ápice da Santa Missa, que é quando ele diz: enviai o vosso Espírito Santo para que as oblatas, as oferendas, se transubstanciem, ou seja, se mudem de substância, não de matéria, porque ela vai continuar sendo vinho, vai continuar sendo pão, porém, ali não estará mais pão e vinho, estará o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa imagem do Papa Francisco aí, o Papa Francisco, ele é muito carismático, né, assim, na questão de falar com o povo, de abraçar, realmente a gente vê muita imagem do Papa Francisco assim, e ele está fazendo algo que, desde o tempo dos apóstolos, é um costume de impor as mãos sobre os doentes, sobre alguém que necessita. E onde é que a gente vê isso, Hudson? No Hebreus, nas cartas aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 2. A doutrina acerca dos batismos, a imposição das mãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Ou seja, os apóstolos já tinham esse costume de impor as mãos sobre os doentes. E é isso o que eu queria mostrar da manifestação de Deus por meio das figuras. E olha, é isso. O Espírito Santo é como se fosse realmente as mãos pelas quais Deus tudo opera. É por meio desse Espírito que Deus opera. Veja que bonito. Tal qual a gente não faz nada sem nossas mãos. A gente não pega essa água que eu estou bebendo aqui, não mexo nesse computador, não pego qualquer coisa. Deus nada opera sem as suas mãos, que é o Espírito Santo. E Deus toca com seu dedo, com sua mão santa, sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a pessoa agente de Deus. Como que nenhum ato divino, ou seja, nenhum ato de Deus possa se ter sem o Espírito Santo. Preste atenção. O Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é pomba, não é nuvem, não é sopro, não é óleo. Não é nada disso que eu mostrei para vocês. Isso é uma forma que ele se manifesta. Porém, ele se manifesta nisso, é um meio, mas não é o... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ei, cadê? O que vocês não entenderam? Tá tudo certo? Ah, foi quando estavam falando da imagem, né? Então, ok. A hora da pergunta, viu, minha gente? É isso mesmo, que agora a gente vai recapitular. Tem alguma pergunta de verdade? Não ficou algo claro? Perguntem aí, de verdade. Querem que eu volte em alguma coisa? Não? Tô nenhuma? Não. Diga aí. Não, ó. Não. Fala um pouquinho do sopro do Espírito Santo. Ok. Mais pra frente a gente vai falar disso. Ah, então tá. Mais pra frente. Vamos agora recapitular o que a gente já foi falado para eu entrar nesse assunto aí. Você
Você é mais pra frente, meu filho. Eu sou mais pra trás, fico tranquilo. Olha, vamos lá. Tá certo. Tá certo. Vamos lá, gravação, Não, menino. menino. Cara, Vamos lá, olha. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é quem? O Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. Já vimos que o Espírito Santo apareceu no Antigo Testamento, porém, ele se revela totalmente no Filho, em Jesus Cristo, no Novo Testamento. Depois, não existe nenhuma hierarquia entre as 3 pessoas, que são um só Deus, têm o mesmo poder. É como o Concílio de Nicéia diz isso de uma forma muito bonita. Se não me engano, foi de Florença, não tenho certo na minha cabeça. Mas o Pai está todo no Filho, preste atenção nisso. O Pai está todo no Filho, Nicéia. O Pai está todo no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. Da mesma forma em que o Espírito está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Espírito Santo. E o Espírito Santo está todo inteiro no Filho, da mesma forma que está todo inteiro no Pai. Então, estas 3 pessoas estão inteiras em um Deus, sendo 3. Cada uma tem sua missão, que nós chamamos de atributo, porém, se realizam em conjunto, certo? Depois, o Espírito Santo aparece, ele manifesta-se, como eu falei a vocês, ele tem a sua teofania por meio de símbolos, de elementos. E para amarrar tudo isso que a gente falou, nós vamos ver qual foi a novidade de Pentecostes, ou seja, essa solenidade que nós celebramos hoje, né? Mas não é que a gente ouve, né? Ouve tanto falar disso, mas tá certo, a gente entendeu, o Espírito Santo, mas qual é a novidade disso? Porque todo mundo celebra a mesma história. Vocês lembram que no início da aula, no início do encontro, eu perguntei se nós conhecemos o Espírito Santo dessa mesma forma. De que forma? Conversando, perguntando. Oi, e aí? Tá tudo bem? O Espírito Santo me deu? Será que realmente é isso? Quem é o Espírito Santo, né? Ou seja, ou melhor, será que realmente nós conhecemos ele? Você vai dizer, poxa, depois de tudo que tu falou aí, depois de tudo que tu falaste aí, rapaz, eu conheço claramente o Espírito Santo. Ele é terceira pessoa da Santíssima Trindade, da unidade, tal. Ok. É da mesma forma, você falar isso, dizer, eu conheço o Hudson. O Hudson é seminarista, o nome dele é Hudson, ele é da arquidiocese. Você tem informações sobre Hudson, mas você não conhece Hudson. Você não sabe o interior, a alma de Hudson. putz, Sou cantor. Você não conhece a alma de Hudson. Olha, vamos lá. Vamos deixar essas heresias de cair para o lado. A fé, isso é muito bonito, de verdade, é algo para a gente prestar bastante atenção. A fé para a gente pode ser uma consciência, ou seja, os conceitos, a ideologia da fé pode ser uma consciência que nós temos, ou seja, o pai de vocês transmitiram a fé para vocês, o catequista Bruno, Natália, Caio, eu aqui, estamos educando vocês na fé, conhecemos, discutindo, mas vocês podem ter uma consciência cristã, mas não no tocante ao dom da fé, que eu não estou falando disso, mas sim um patrimônio da fé, ou seja, vocês têm realmente toda essa bagagem de saber quem é a Santíssima Trindade, toda essa bagagem teológica que a gente diz, não é? Toda essa carga doutrinária que é importante e que pode ser transmitida de pessoa a pessoa,
Eita, tá travando, é? Tá travando aí? Ah, então que Não, pode pra ser mim não. transmitido de pessoa a pessoa, porém, uma experiência com Jesus Cristo só pode ser gerada pelo Espírito Santo, de uma forma misteriosa. O Espírito Santo, ele elege maneiras, momentos de gerar em cada um de nós uma experiência pessoal pela ação dele. Veja que bonito isso. Veja que belo. E essa experiência do Espírito Santo não quer dizer que o Espírito Santo veio, eu vou saber mais sobre a Santa Igreja, sobre os sacramentos, como se fosse uma mágica, o Espírito Santo veio e eu sou um crânio, virei Tomás de Aquino. Não é isso. Não é isso de jeito nenhum. Porém, com esses dados que nós carregamos, com isso que vocês estão me ouvindo falar, e durante todo esse ano, todo esse percurso catequético, vocês estão ouvindo Bruno, Natália, Caio falar, ouvem na missa, leem algum artigo, vê Padre Paulo Ricardo, Padre Gabriel Vilaverde, esses padres que, graças a Deus, estão na nossa igreja e nos falam muito bem. Somente a partir dessa experiência que nós já temos, na experiência do Espírito Santo, isso ganha cor, sabor, sentido. Isso deixa de ser simplesmente uma informação para se tornar uma convicção. Sabe? Algo que ninguém separa mais de você. Enfim, é realmente uma mudança de mentalidade, de paradigmas, de perspectiva de ver o mundo. Isso nós chamamos de graça santificante, que é o Espírito Santo que infunde em nós. Infunde em nós. E ele já fez isso na igreja. Na igreja, enquanto eu e você, corpo místico de Cristo, participante de Cristo cabeça, e nós, seus membros, e enquanto igreja, instituição fundada por Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. Vamos lá. Pentecostes é a grande revelação do pensamento de Deus para a humanidade. Presta atenção, é uma coisa bastante peculiar. Primeiro, Jesus é o grande revelador de Deus Pai. Ele se encarna para que nós possamos conhecer a Deus. Vamos agora ler o Evangelho da manhã. Vamos ver, vamos meditar sobre isso. Veja, esse Evangelho é muito bonito. No primeiro dia da semana, o Evangelho é João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. No primeiro dia da semana, bem como de madrugada, quando ainda estava escuro. Eita, desculpa. Cadê? Desculpa, me perdi aqui. Pronto. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Então, ele disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. Perceba uma coisa: Jesus se faz presente pessoalmente após a ressurreição. O Cristo, ele não é somente um Espírito, mas ele é homem, Deus. Ele se fez homem, ele se encarnou pelo mandato de Deus, obedientíssimo ao Pai, por meio do Espírito Santo. E nessa aparição, após a sua ressurreição, ele mostra as mãos e o lado. Ele mostra o sinal da paixão. Ele disse: eu venci a morte, eu estou aqui ressuscitado, eu mostro ao meu lado.
é o corpo glorioso de Cristo. Vejam que bonito. E, depois da ascensão dele, subindo aos céus de corpo e alma, como nós celebramos domingo passado, então, ele aparece aos discípulos na sua ressurreição, sobe aos céus em corpo e alma, como nós celebramos domingo passado, a ascensão do Senhor. Porém, tem uma coisa, isso vai intrigar bastante vocês. Jesus não gerou nos discípulos a compreensão da sua missão. Não gerou. Não gerou na parte dos apóstolos isso não. Isso que é interessante. Veja, Jesus, ele não revela a si mesmo. Ele passa para os apóstolos, ele passa ali com os apóstolos, ele ama aqueles apóstolos, ele morre, ele ressuscita. E mesmo depois de ter a consciência, ou seja, os apóstolos têm consciência que Cristo pregou, que Cristo morreu, passou por toda aquela paixão, ressuscitou, mas eles não compreendem. E como é que a gente vê isso? Vamos lá, por duas formas. Vamos abordar somente a primeira. O comportamento deles. Vejam que, percebam que no início desse evangelho, não foi necessário Jesus ressuscitar para tirar o medo dele, não. Ele ainda ficou com medo pela humanidade dele. Eles são homens que sentem medo. E vocês veem que eles, junto a Maria, permanecem trancados por medos dos judeus. Toda vez que a Sagrada Escritura mostra esse preâmbulo, que eles estando de portas fechadas por medo dos judeus, mostram esse medo dos apóstolos. Então veja que aí os apóstolos não compreenderam. Somente quando Jesus volta para o Pai é que o Espírito Santo vem. E este é um ponto alto. Preste atenção. No domingo passado, nós celebramos a ascensão do Senhor. Na ascensão, Jesus lança para eles uma certeza. Eu preciso ir. Eu preciso ir, mas o discípulo, né? Poxa, Jesus, como é que tu vai embora, rapaz? A gente está aqui, ressuscitou, porque vai ficar com a gente? Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha no meu lugar. O Paráclito, o defensor, que vai ficar convosco por toda a vida. E graças a essa vinda do Espírito Santo em Pentecostes, graças à vinda dele, aos apóstolos em toda a igreja, reunida em cenáculo, a partir deste derramamento de verdade do Espírito Santo, que se dá em Pentecostes, eles passam a entender a missão de Jesus. Vejam a experiência dos discípulos. Isso é esplêndido, porque por mais que eles conhecessem a palavra, a doutrina, você tem noção que uma pessoa viver com Jesus, conhecer Jesus, ver Jesus chorando, mas não entendiam, porque eles eram ignorantes. Então, ele estava no meio deles, vinha toda a pregação de Jesus, tinha toda aquela vivência, só que só fizeram real sentido tudo isso no dia de Pentecostes. Quando Jesus, enquanto pessoa histórica, enquanto homem na terra, não estaria ausente com o Pai no céu, e por meio do Espírito Santo ele estava lá. Essa é a grande novidade de Pentecostes. É aí que a igreja nasce e ele convoca todos. Vejam, a igreja nasce quando os apóstolos são chamados por Jesus. Pedro, eu te dou as chaves, tudo que tu ligares no céu será ligado na terra, eu edificarei a minha igreja sobre ti. Mas mesmo com isso, só faz sentido. Veja, só tem uma significância no evento de Pentecostes. É o que eu falei para vocês, minha gente, no início.
Não, nós não somos diferentes dos apóstolos, não. Aqui você aprende doutrinas, magistérios, como tem que ter uma vida santa, tudo mais, o Espírito Santo, a Sagrada Escritura. Vocês têm uma base de sua fé, quase tudo sobre a igreja. Vocês têm essa carga doutrinária que é muito importante. Porém, só faz sentido quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo. Por isso que a crisma é o derramamento de Deus nos nossos corações, é a infusão do Espírito Santo por meio desta marca indelével nas vossas testas. Que os ensinamentos que vocês aprendem aqui ganham cor, sabor, sentido e deixa de ser apenas uma informação para ser uma convicção. É como se nós verdadeiramente uníssemos o nosso coração ao que a gente crê. Isso é o dom da fé. Isso é o que o Espírito Santo nos põe por meio dos dons. Com isso, eu concluo com a mesma coisa que eu falei quando eu estava falando do selo, da unção do Espírito Santo. Toda a igreja pede e nós pedimos. Não deixem de ter uma vivência de igreja, de sacramentos, realmente criem vergonha na cara e assumam o compromisso que vocês fizeram. O compromisso não é comigo, não é com o Bruno, não é com Natália, não é com o Caio, não é com o padre, não é com a família de ninguém, não. O compromisso é o Espírito Santo em Jesus Cristo, por Deus Pai. E com isso, eu concluo a aula de hoje. E o interessante é que a gente tem um pensamento que o Espírito Santo ele vai dar para a gente a inteligência, ele vai dar para a gente o discernimento, isso é claro que ele vai dar. Só que é o seguinte, a gente é que decide se abrir para ele ou não. A gente é que decide se quer que o Espírito Santo age em nós ou não. Então, isso depende também de vocês. O Espírito Santo não vai chegar e dizer, olha só, você é meu e vamos embora. Não, o Espírito Santo sabe que você é dele. Tanto é que você é o tipo do Espírito Santo. Só que Deus, ele não vai burlar um livre-arbítrio, entende? Deus, ele te dá a opção de você querer seguir a ele ou não, entende? O plano de Deus para a sua vida está traçado. Só que quem decide se você vai seguir realmente esses planos é você. A gente escuta muito isso de Deus, ele é tão justo nesse sentido que ele não vai te obrigar a seguir ele. Você vai seguir, se ele quiser, ele vai estar lá. Ele vai estar te esperando. Mas aí parte de você, querer ou não, né? E eu escutei muito isso, e é uma coisa que é verdade. E que a gente tocou muito na tecla com a turma 2 no sábado passado, porque foi o último dia deles. E a gente tocou muito nessa tecla de acabou a crisma, mas tem missa, tem movimento pastoral, tem grupo jovem, tem muitas outras coisas que não só em Candeias, né? Tem a igreja do Loreto, tem a igreja de Piedade, que dá para se encaixar e dá pra gente permanecer. Dá pra gente permanecer sem deixar, sem se perder por aí. Uma fé sem obras é uma fé morta, né? São Tiago curtiu isso. Eu curti também, sou fã de São Tiago. E como o Matheus falou aí, que aula, viu, Wilson? Eu fico encantadíssima. Eu falei, tu tava falando, e eu falando com o Caio no privado, eu disse, meu irmão, o Hudson tem muito dom. Porque ele fala, sabe, tipo, o conhecimento é dele, ele fala de forma que todo mundo entende, uma linguagem fácil. Eu fico É graças muito a ela. É graças a Amém. ela. Ela é pensadora de todas as graças. Toda vez que o Hudson fala, eu fico aqui pensando, discípulo escrito de Padre Paulo, graças a Deus. Padre Paulo curtiu isso, hein? Vai ter uma saudade. Tá no caminho certo.
PPS curtiu. É o que, Caio? PPS curtiu esse comentário. Sim, tranquilo. Então é isso, né? Como o Bruno disse, realmente uma fé sem obras é uma fé morta. E o Senhor ele diz, né? Mostre sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. Ou seja, sentiu aí o peso, né? Caraca. Pesado, É, pesado. É fogo no parquinho. É uma pesada assim, um chute com os dois pés no peito. Fogo no Pra parquinho. pessoa ficar esperta. Ó, só pra terminar. Hudson, eu queria que você contasse de novo o finalzinho da sua entrevista. Que aquilo ali pra mim, sério, eu gravei, eu postei no meu WhatsApp. Viu? Mano, fala pra esses meninos aí. A Bem, vocação. o que eu falei ali foi realmente isso, né? Que a gente tá conversando. Eita, eu vou abrir. Olha, pessoal, calma pra lá. Ter essa firme convicção, né, de santidade, que não é algo difícil, porém é desafiador. Você ser cristão não é fácil. Aí você diz, ok, é tão difícil, né? Hoje em dia tem tanta coisa boa. Ok, vamos lá voltar para a igreja primitiva? Ok? Na igreja primitiva, os cristãos... Não é a prima, mas quem tá dando é outro, só tô gravando. Eram colocados no coliseu, era comido por leões, só coisa básica, entendeu? Ser cristão hoje não é difícil, ser cristão hoje é uma graça, porque nós temos a consciência, nós temos a plena Eu revelação. tava dormindo. Oi? Então, é o que eu disse, minha gente. Tava. Feito 16, no início do seu ponto de Tá vista, gravando aqui. isso é uma coisa muito bonita, que realmente ecoa muito no meu coração. Quando eu penso que tá difícil as coisas, quando eu penso que é complicado o chamado que eu abracei, né? Porque realmente a vocação é muito complicada, mas isso se estende a todos os cristãos católicos. Desde 16, um velhinho com seus 80, hoje, 95 anos, disse: quem dá a vida por Cristo não perde nada, mas ganha tudo. Isso quem falou, minha gente, foi um velhinho que perdeu a vida inteira. Ele perdeu a vida inteira por Cristo, mas ele continua dizendo, veja coisa bonita, quem dá tudo a Cristo não perde nada, mas ganha tudo. Aí você diz, eu tenho inteligência, você pode ficar demente. Eu tenho vida, ela é de Deus. Basta um estalo e todos os seus projetos caem. Eu tenho família, eles vão passar. Eu tenho amigos, eles também vão passar, eles vão morrer. Tudo que vocês têm vão passar. Mas uma coisa que nunca vai passar e que vocês nunca poderão ter menos é Cristo. Cristo é aquele que nós sempre vamos ter mais e mais. Então escolher Cristo não é uma escolha no vazio, é escolher o amor. O amor, minha gente. O amor, nossa, o amor de Deus. Deus me ama. Deus ama, tenho convicção disso, Deus ama a gente, Deus se preocupa com a gente, Ele está conosco todos os dias por meio do Espírito Santo que foi infundido em nosso coração por Pentecostes. Minha gente, o amor de Deus não é algo subjetivo, não é algo das ideias, não, é algo palpável. É Cristo que morreu na cruz. É Cristo, Ele é o amor encarnado, e você ainda vem dizer que é difícil ser cristão. Difícil é não ser. Difícil é não ser. Ter uma vida sem sentido, uma vida sem rumo. Minha gente, a grande mensagem do nosso Senhor foi que Ele deu sentido à nossa vida. O Espírito Santo impele a gente para ter isso. A nossa primeira vocação é a vocação à santidade, como diz o Concílio Vaticano II, um documento Lumen Gentium. Todos os batizados são chamados à santidade. A santidade coloca um rumo na nossa vida. E por mais que seja difícil esse caminho, eu vou passar por cima de tudo. E vou chegar a Cristo. Ele é nosso objetivo. Ele é o nosso último fim. Aqui na terra, nós vamos penar. Vai doer. Vai doer. Doer muito. Porém, não é nada comparado a permanecer em Cristo
a doar toda uma vida. Mano, isso é impressionante, velho. Para Desde com quando isso. eu escutei, eu fiquei olhando, mano, que isso, velho. É muito Mas é muito conhecimento. bonito mesmo, é muito bonito, né? É aquele negócio que eu disse, né? Você aprendeu aquela frase de Padre Acácio, eu lembrei de ti quando li Santo Agostinho, e é aquilo, minha gente. Nós somos papagaios da igreja. Tudo que eu falei aqui, a igreja já tinha falado há muito tempo, eu só trouxe a vocês. E é isso que o Espírito Santo impele. Sim, o Espírito Santo, com os apóstolos, a gente não teria isso. Cristo é isso aqui. Mas o Espírito Santo iluminou para a gente ter essa Bíblia. O Espírito Santo ilumina a igreja e guia a gente, e guia você que está aí escutando e querendo aprender melhor. Ele está sempre presente com a gente, né? Como ele disse, ele enviou. Bom, É magnífico. muito obrigado, Luiz. Hudson, muito obrigado mesmo. Foi Muito obrigado, incrível. digo eu. Eu gostaria de pedir a todos, claro que a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Quando a gente estiver rezando, um reza só e o resto tudo fica em silêncio, mas está rezando, beleza? Para que a gente rezasse uma Ave Maria para Hudson, tá certo? E gostaria que todo mundo respondesse, pelo menos primeiro para dizer, olha, estou vivo, para aí a gente poder fazer uma oração, tá certo? Eu tô em êxtase com esse encontro hoje. Eu também. Karina, eu ia dizer isso agora. Minha gente, eu tô imaginando imagina quando o Hudson for padre, minha gente. A igreja vai bombar, viu? O povo vai ficar batendo no outro para assistir a missa. Vai ter competição de lugar, pai. Quem chegar mais cedo consegue lugar na missa de Imagina as Hudson. homilias dessa criatura. Pelo amor de Deus, eu tô aqui sem palavras. Muito obrigado, Hudson. Muito Parabéns, obrigado por esse Hudson. encontro. E muito obrigada, obrigado, meu foi filho. muito bom. É isso. Maravilhoso. Vai rezar o Ave Maria como fosse. E como? Bora? Sim, bora. Primeiro, foi mal, eu desliguei o microfone. Lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, principalmente mais uma vez de Hudson por estar E eu aqui. agradecer a de vocês, foi ótimo essa conversa da gente hoje, certo? Eu digo, é muito bom isso, minha gente, né? Compartilhar esse conhecimento, conversar e saber da luta de vocês, né? Porque a igreja está caminhando para isso, né? Querendo saber o que o povo está querendo, o Cristo Vivit, né? Que teve agora o documento, quer saber o que preocupa vocês. E é muito bom isso, a nossa conversa, qualquer coisa, pode me chamar outra vez que a gente vai. E por sinal, eu vou até falar contigo já, Hudson, para tirar uma dúvida teologal. Eu não vou colocar essa dúvida aqui, porque senão a carga é muito mais complexa do que os meninos. Peraí. Área. Beleza? E... Vamos fazer a oração final, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis Casa mal assombrada. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, se rege o ar e governo por mim. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.